Oh, como é bom nós adorarmos, louvarmos o nosso Senhor. É claro que falta aquele calor de toda a comunidade, mas certamente você sentiu aí a presença do Senhor. Para mim é um grande privilégio trazer-lhes a palavra nessa oportunidade, a última mensagem da nossa série, A Igreja Saudável Cresce em Cristo. Você sabe que a imitação é uma técnica muito usada hoje pelos humoristas, não é verdade? Mas isso não é algo novo. Imitar é uma vocação do ser humano. A gente faz isso desde que nasce, não é verdade? Consciente ou inconscientemente, nós buscamos algum tipo de reconhecimento, de aceitação, de autoafirmação, ou mesmo um alinhamento com uma determinada pessoa na qual a gente se espelha, é um modelo que a gente admira, um exemplo que nós queremos seguir. Agora, os resultados na vida vão depender do tipo de exemplo que nós imitamos, não é verdade? E agora eu gostaria que você assistisse a esse vídeo, que vai ser uma ilustração dessa questão da imitação. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? No, no, no. É muito interessante que esse tipo de imitação corresponde exatamente a um conceito bíblico que gostaria de apresentar a vocês a partir do texto de Efésios, capítulo 5, e versos de 1 a 13, falando justamente sobre imitação. Efésios 5, de 1 a 13. Eu convido você a fazer a leitura junto comigo. Diz assim o texto da palavra de Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Então procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal, da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo.
As suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Uma forma de resumirmos a nossa meditação de hoje seria essa frase: a saúde espiritual do cristão se revela no modelo da sua imitação. A saúde espiritual do cristão se revela no modelo de sua imitação. Ou seja, que modelos de vida você está seguindo? E como é que eles afetam a sua saúde emocional e principalmente espiritual? Eu quero lhes mostrar, a partir de agora, nesse texto que nós lemos, duas ações que ajudam a revelar qual é o modelo de vida que nós temos seguido. Você vai perceber que a primeira ação é o viver no amor e a segunda, viver na luz. Versos 1 e 2 e depois o verso de número 8. Vamos iniciar então vendo a primeira ação que revela qual o modelo de vida que nós temos seguido. Esse texto traz 8 imperativos, se nós considerarmos a língua em que ele foi escrito, que é a língua grega. Nós teríamos muito que comentar, mas certamente você aí com o controle na mão iria passar o canal, não é verdade? Mas peço a sua paciência, fique comigo. Apesar de termos esses 8 imperativos, eu quero abordar apenas um deles que se repete aqui no nosso texto, no texto que nós lemos. E esse imperativo, queridos, vai mostrar exatamente como é que o discípulo pode manter-se saudável, como ele pode ajudar a igreja a manter-se saudável, mas principalmente como é que esse discípulo saudável pode compartilhar da sua fé de maneira prática dentro dessa nossa sociedade que está espiritual e emocionalmente doente. Então nós vamos iniciar a partir do verso de número 1. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Diz: torne-se imitador de Deus. Olhe que preciosidade isso. Apesar de você ter recebido a salvação, ser feito o herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo prometido, eu estou seguindo a sequência de acontecimentos de Efésios, ter sido feito filho, ser banhado pela graça de Cristo, ter toda a sorte de bênção espiritual na região celeste, ser alvo do amor e do poder capacitador de Deus no mais íntimo da sua vida, ainda você precisa tornar-se algo mais. Você percebe aí no verso 1? Se tudo mais que eu citei depende única e exclusivamente de Deus, queridos, vejam aí que o tornar-se imitador dele depende unicamente de uma decisão do discípulo, uma decisão da minha parte e da sua parte. E note que, comumente, pregadores têm falado sobre a imitação de Paulo. Isso está em voga aí com o assunto do discipulado. Mas aqui a imitação está voltada para a pessoa do Pai. Observe o verso 1. Agora perceba também o modelo da espiritualidade verdadeira brotando, sendo mostrado no meio de um ambiente muito especial, muito específico, que é o ambiente da intimidade e do amor. Deus nos chama de filhos amados. Somos filhos e somos amados, filhos de Deus amados. Para mim, queridos, isso é notável, sabe? Que esse tipo de modelo de vida cristã brote não de um ambiente cheio de religiosismo, das listas de regras, de podes e não podes, como a gente vê tanto por aí hoje em dia.
não surja de um ambiente de um Deus distante que precisa ser seduzido aí pelo seu seguidor que está ávido, desejoso de barganhar bênçãos. Não é também no ambiente de um adorno de religião. Não, aqui nós encontramos uma pessoa, você notou? É a pessoa do Pai. É o Pai que pode ser imitado, porque Ele é achegado, Ele é íntimo, Ele é amoroso. É o Pai na verdadeira acepção desse privilégio. É o Pai que está comigo aqui, é o Pai que está com você aí na sua casa, onde você estiver, nos assistindo hoje. Agora, você pode perguntar, como é que podemos imitar o Pai se nós não o vemos? Comumente, para imitar, a gente precisa ver, a gente reproduz o que vê, não é verdade? Como é que se imita o Pai que não se vê? Bom, se você observar bem o texto, nós vamos poder enxergar, sim, a pessoa de Deus a partir da sua palavra revelada. Nós interagimos com Ele no dia a dia, nós oramos, conversamos com Ele, mas a sua maior revelação, pela qual nós podemos enxergar a silhueta divina, imitá-lo como pessoa, é pela revelação da sua palavra. Eu gostaria até de deixar uma sugestão para você. Se você pegar o livro de Efésios, por exemplo, desde o capítulo 1 e verso 1, e separar as passagens onde Deus aparece como Pai, você vai encontrar 31 versículos. Não é interessante? De repente, você começa estudando um versículo por dia e vai ter uma visão do que imitar no Pai. Estudando os textos, você pode começar a destacar quem Ele é, o que o Pai faz, quais são as motivações do Pai, o porquê Ele faz. E depois você começa a pensar sobre isso e escreve aí num papel, ou digita onde você estiver, onde você quiser, maneiras práticas de você imitar o Pai com a sua vida. Aí no seu lar, no convívio com os seus queridos, no trabalho, mesmo que seja em home office, ou na sua vizinhança, quem sabe inclusive na sacada do seu prédio, conversando com o seu vizinho. Como é que você pode imitar a Deus nessas interações relacionais? Já a sequência do verso 2 nos mostra então a primeira ocorrência do imperativo viver. Eu chamo sua atenção para ele. Ele indica como é que nós devemos imitar o nosso Pai. Bom, se você não sabe como fazer, agora já vem um exemplo da própria palavra de Deus. O imperativo para um filho de Deus é andar, é viver dentro da esfera do amor que ele recebeu do Pai. E note que o maior exemplo disso, citado no verso 2, é a pessoa de Cristo, que mostra a vocação do amor. E note também que ele descreve essa vocação por meio de verbos de ação. Note aí. Não é por uma abstração, um mero conceito religioso, não é um ponto de catecismo que nós decoramos, uma teoria teológica que fica lá na estante da vida como se fosse um troféu do qual nós temos orgulho. Vejam, eu tenho no meu cabedal de fé a crença do amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu tomo posse do amor de Deus. Bom, isso é muito bonito na teoria, mas o texto não está falando de teoria. Se você examinar desde o início de Efésios, vai perceber que o amor ama fazendo. Por exemplo, capítulo 2 e verso 4, diz lá, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
E essa maneira de repetir o amor que ama é própria da língua hebraica, muito interessante. Encontramos aqui o nosso texto, Cristo amou e mostrou fazendo. Quem sabe o verso 25 do capítulo 5, onde encontramos Cristo amando a igreja e a si mesmo se entregando por ela. Agora, queridos, entendam o seguinte, que viver aqui é viver no amor. Perceba que o texto está dizendo que o viver no amor é um mergulho num novo estilo de vida. Como é que funciona esse novo estilo de vida? É importantíssimo que o amor que ama, o amor que faz, ele enxerga a outra pessoa, ele está sensível ao próximo. Ele recebe o próximo, ele se interessa pelo outro, ele age em relação a outra pessoa. Isso realmente, queridos, é que é vestir a roupa nova, como vimos na mensagem da semana passada. Está aqui a dignidade da vocação relacional para a qual nós somos chamados. Amar dessa forma é ter o poder de Deus em ação dentro da gente. Esse é o perfil da nação nova espiritual, da nova família espiritual, do novo santuário espiritual que somos nós, como nós vimos nas mensagens que já se passaram. É literalmente a mímica da espiritualidade verdadeira. Bom, eu posso dar um exemplo mais claro, mais contextualizado para você. Por exemplo, vimos muitas pessoas enchendo seus próprios carrinhos no supermercado, tentando garantir lá um estoque em casa de alimentos, de gêneros e tal. Bom, importa que a minha família tenha tudo. Se alguém não tiver, bom, certamente nenhum irmão fez isso, não é verdade? Eu espero que não. Mas vimos também esses bilhetes fixados aí nos sacos de lixo, dizendo, observe aí o bilhete, amigo coletor, puxa, que gostoso, já se aproximou da pessoa. Continua, olha, que Jesus os abençoe, saúde a vocês, as suas famílias. Nós somos gratos. Puxa, só pode ter sido um irmão que escreveu isso, porque essa mensagem tem jeito de roupa nova, você não acha? Tem jeito de gente que entendeu que o modelo de Deus, do Pai, é o modelo do amor, do buscar o outro, de trazer o outro para perto de alguma forma, do reconhecimento do valor do outro. Então, querido, o referencial, você percebeu, muda tudo. Viver no amor é viver um estilo de vida que abre mão de si mesmo de maneira consciente. Nós recebemos o amor de Deus para repartir, não é para escondê-lo, não é para tratá-lo como se fosse um bem pessoal, envolvê-lo com um orgulho religioso. Vejam, eu sou amado de Deus, eu sou predestinado de Deus. Por favor, entenda o que o texto está dizendo. Esse amor é derramado em nós para que ele passe para outras pessoas. Nós somos só instrumentos de Deus nessa vida dentro do amor. A motivação que temos para vivermos isso, o exemplo que temos, vem da pessoa do próprio Cristo, como nós cantamos hoje aqui. Ele, com a ação de viver, encarnar, viver, morrer, ressuscitar por nós, ele oferece, segundo o verso 2, um sacrifício de louvor. E é para o Senhor que temos feito o que temos feito, não é verdade? Viver o amor é isso, é devolver a Deus a oportunidade que nós mesmos recebemos. Esse amor que me assistiu, eu nem era digno dele, agora eu tenho o suficiente em mim para que eu possa compartilhar com outras pessoas.
Isso é maravilhoso. Então, o que fazer na prática? Pense aí agora com a sua família, ou se você estiver sozinho, pense, por favor, em uma ou duas ações que você pode começar a fazer hoje para entregar a Deus o seu louvor e ser um instrumento desse amor na vida de alguém. Pense um instante, por favor. Pensou? Você poderia começar, por exemplo, orando pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus parentes, todos eles nominalmente, sem pressa. Não é aquela oração, Senhor, abençoa todo mundo, não. Trazendo à sua mente aquela pessoa, aquele colega de trabalho, aquele parente específico, aquele seu vizinho, mesmo aquele que você não gosta muito, o que ouve música alta, sei lá. Traga essa pessoa à sua mente e ore por ela. Depois você poderia se dispor a ajudá-la de alguma forma, mesmo que seja virtualmente. Quem sabe, se você mora num prédio, pode desinfetar aí alguns pedaços de papel, escrever um bilhetinho para o seu vizinho. Põe debaixo da porta dele, e nesse bilhete você escreve lá, olha, vizinho, eu e a minha família estamos orando por você nesse tempo de crise. Como é que Cristo faria? Porque, queridos, a saúde espiritual do cristão se revela no modelo da sua imitação. Ou seja, que modelos de vida você está seguindo e o que esses seus seguidos modelos têm falado sobre você? Como é que eles afetam a sua saúde espiritual, relacional? Já a segunda ação que revela qual o modelo de vida que temos seguido é essa: viver na luz. Estamos nos versos de 3 até 13 agora. Imitar o Deus Pai é viver no amor, na esfera do amor, no ambiente do amor, na ação do amor, mas também é, segundo o texto, viver na luz, viver como um filho da luz. E como é que se vive como um filho da luz? Veja aí, os versos de 3 a 13 voltam ao assunto relacional, tão abordado nessa segunda parte da carta aos Efésios, expondo aí a oposição agora do viver cristão, do caráter de imitação do Pai e do andar na escuridão, que é a metáfora para esse estilo de vida longe de Deus. Paulo agora vai começar a falar dessa oposição, dizendo primeiro dos relacionamentos dentro da igreja e depois dos relacionamentos do crente, do discípulo, com aqueles que estão fora da igreja. Perceba aí, por favor. Note também que Paulo irá falar inicialmente daquilo que não é agradável a Deus, daquilo que não é luz, portanto, que não é próprio do caráter daquele que imita o Pai. Mas é impressionante quando você vê o texto que coisas como essa acontecem dentro da comunidade de fé, dentro da igreja, nos relacionamentos entre os irmãos. Ele fala aí nos versos 3 e 4 de dois conjuntos diferentes de pecado, mas que estão muito relacionados. E vão mostrar níveis de profundidade de ação desses pecados dentro do crente primeiramente. Observe aí, por favor, verso 3. Ele começa falando de uma maneira mais geral sobre a imoralidade sexual. Depois ele passa para algo mais íntimo, falando de pensamentos impuros, e termina lá na nossa intimidade falando sobre cobiça,
que é a ganância, que é a gênese dos outros pecados todos, pecados interiores, aquela vontade intensa de ter o que não é seu. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um bem, pode ser um sentimento, pode ser o reconhecimento que alguém tem e você não tem, pode ser o seu senso de justiça, pode ser a sua autoimagem, sei lá, reconhecida pelas outras pessoas, mas isso é cobiça. E você vai perceber que esses pecados depois são expressos por outros tipos de pecado no verso 4, que vêm de dentro e começam agora a contaminar a comunidade de fé. Naquela época eles precisavam ter um relacionamento entre eles, não tinha telefone, smartphone, não tinha internet, não é verdade? Hoje, esse relacionamento comunitário com os irmãos da igreja acontece em muitas dimensões. E esses pecados aqui, descritos no verso 4, podem se aplicar diretamente a algo que talvez você esteja fazendo agora, trocando um zap com alguém, trocando uma foto, mexendo aí no seu Instagram, atualizando o seu status. Preste atenção nisso agora. Ele fala no verso 4 de histórias obscenas, fala de conversas tolas e até de piadas vulgares. Veja que, segundo o texto, esses pecados vêm como consequência daqueles que ele já citou no verso 3. Mas gostaria de fazer agora um desafio para você. Olha aí com seus familiares, quem estiver mais perto de você, ou então mesmo só, observe o texto aí que está aparecendo para você, o verso 4. Eu gostaria de perguntar qual seria o antídoto, qual seria a vacina contra esses procedimentos relacionais ruins que saem de dentro de nós e que afetam o próximo. Olha aí o verso 4, não invente. Olha o verso 4. Pense um pouco. Qual seria a vacina? Qual seria o antídoto contra esses procedimentos relacionais ruins dentro de nós e que afetam as outras pessoas? Muito bem, você conseguiu achar qual é o antídoto, qual é a vacina? Olha lá, se você respondeu que é o agradecimento, acertou em cheio. Eu fiquei pasmado com essa revelação aqui. Porque, sabe, eu esperava a recomendação de uma outra coisa. Para lidar com esses pecados, você tem que fazer um jejum rigoroso, aí 60 dias. Está dominado pelo pecado, 60 dias de jejum, de oração. Quem sabe, não, você se abstenha de todos os seus prazeres. Ou mesmo, quem sabe, a adoção desse chicote virtual aí para um autoflagelamento, quem sabe? Mas não é isso que o texto está dizendo. Qual é a vacina do coração, para o nosso coração? É ser agradecido. Não é bonito isso? Ser agradecido, querido, é a maneira humilde com que eu me achego ao Pai, reafirmando que aquilo tudo que Ele faz na minha vida é o melhor para mim. Ser agradecido, querido, é essa maneira humilde em que eu me aproximo de Deus Pai, reafirmando a Ele que tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, é o melhor. Isso é ser agradecido. Agora, esse instinto fortíssimo dentro de nós, que é a cobiça, ela nos perturba, ela nos dilacera, queridos, se nós começarmos a dar ouvidos a ela. E nós estamos vivendo tempos em que isso pode emergir com uma facilidade muito grande. Olhando pessoas,
ouvindo pessoas, lendo sobre pessoas, pensando sobre a própria vida, nos arrependendo do passado. Não sei qual é o processo que você está vivendo, mas de repente a cobiça dentro de você pode falar muito alto, e isso vai tirar completamente a sua paz. Mas o agradecimento, ele nos une ao Pai, ele fortalece o nosso relacionamento com Ele. Ele, na verdade, esse agradecimento pacifica a nossa alma. E sabe o que mais? Nos dá a liberdade para nós falarmos com Deus sobre tudo o que nós estamos pensando e sentindo. Aquilo que nós pensamos que nos falta, mesmo que seja no âmbito do carinho, da sexualidade, da aprovação, do reconhecimento. Mas quando a gente dá o pontapé inicial, agradecendo, tudo fica mais fácil no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com você mesmo, mas principalmente com a vida que está ao seu redor. E o mais importante, queridos, é que quando eu tenho essa consciência, olha o texto, a minha cobiça não vai me levar a estimular a cobiça de outros irmãos. E Paulo diz aí, a contação de histórias obscenas, as conversas tolas, fake news, wrong news, eu não sei o que você está acostumado a ver, ou até piadinhas imorais que começam a circular. Não, eu me conscientizo, freio a minha cobiça e começo a usar redes sociais, os meus relacionamentos, para expressar, não farisaicamente, né? Eu quero agradecer porque eu estou doente. Não é isso, você entendeu, por favor. É o agradecimento sincero. Agradecimento que às vezes, e muitas vezes, não entende o que está se passando, mas sabe que o Senhor Deus está no controle. Louvado seja o seu nome. E quando você agradece, leva outros a agradecerem também. Então, entenda, querido, querida, buscarmos imitar o Pai, mesmo estando nessa comunidade de fé, não vai nos impedir de cometer erros. Percebe aí no texto? Nós vamos cometer erros relacionais, sim. Isso faz parte do ser humano, da nossa cobiça que às vezes emerge, da nossa carnalidade. Penso até no atleta que entra com uma equipe para participar de um jogo, ele deseja dar tudo de si, ele não quer errar, mas às vezes acontece. E é por isso que existe o perdão dentro da palavra de Deus, para nós e para o outro, que começa na representação do Pai em relação a gente, não é? Quando pedimos perdão, somos aceitos, somos filhos amados como sempre. E o perdão nos leva a buscar pelo melhor. Agora, querido, você precisa, nesse ambiente de vida, viver um dia de cada vez. A espiritualidade não se faz com planejamento a longo prazo, ela acontece no dia a dia, um dia de cada vez. E é nesse dia que eu vou me agarrar de maneira firme e total ao meu modelo, que é o Pai. Agora, olhe os versos de 5 a 13, nós vamos nos encontrar agora com a realidade das pessoas que nos cercam. Ele falou da realidade das pessoas dentro da comunidade de fé, agora ele vai falar das pessoas que nos cercam. E o autor bíblico, perceba aí, ele retoma os pecados que ele já mencionou nos versos versos 3 e 4, ele retoma esses pecados aqui nos versos 5 e 6, mas agora falando sobre pessoas que são totalmente dominadas por eles. É um modelo que as pessoas estão seguindo, modelo que é alimentado pela escuridão. Isso era real lá em Éfeso, como é real para nós hoje, aqui, em 2020.
E eu preciso abrir um parênteses, porque alguns autores, alguns pregadores, veem aqui nos versos 5 e 6 uma verdadeira ameaça aos irmãos. Olha, se cometerem esses pecados aí, certamente, veja o texto, irão perder a herança do reino de Cristo e de Deus, estarão sob a ira do Senhor. Mas se estudarmos, queridos, o todo do Novo Testamento, vamos perceber que nem esse texto e nenhum outro fala sobre perda de salvação. Essa abordagem está completamente fora do contexto. O autor aqui está falando, queridos, sobre o modelo que nós devemos seguir. E ele fala também sobre a lógica espiritual reinante ao nosso redor, de escuridão, de pessoas que estão vivendo uma realidade de escravos. Veja bem aí no verso de número 8. Essa não é mais a nossa realidade. Antigamente vocês estavam, mas agora vocês são luz. Então, obviamente, esse texto, falando da falta de herança e da ira, não tem a ver com a gente. Agora, queridos irmãos, essa oposição ao modelo de escuridão existencial e relacional seguido pelas pessoas, precisa entender essa lógica espiritual que Paulo expôs desde o capítulo 2, lá no início da carta. Nós temos que ter consciência de que as pessoas agem como elas agem porque estão presas a um modelo de escuridão que as escraviza em todas as dimensões da vida. Dimensão espiritual, emocional, relacional, física, em qualquer dimensão. Por isso a nossa oposição não é contra as pessoas. O nosso modelo de vivência cristã não está contra as pessoas. A nossa luta, como vamos ver aqui em Efésios capítulo 6, é em outra esfera, irmãos. Nós não estamos nos opondo a pessoas, mas a poderes espirituais. O que quer dizer que a coerência do nosso testemunho de amor e de luz vai se dar pela maneira de nós agirmos no meio dessas pessoas. A confrontação vai se dar nesse plano. Nossa maneira de agir compromissada com amor, quando nós enxergamos o nosso modelo que é o Pai. E eu creio de todo o coração que é isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui. A luz que brilha, ela revela. O nosso modelo tem essa vocação. Viver amor e viver luz é um projeto de revelação da escuridão, da podridão, da tristeza, da solidão, do vazio que as pessoas lá fora estão vivendo. A luz, conforme o texto, ela influencia, ela não pode ser ofuscada, ela não pode ser eclipsada pela maneira de viver da escuridão. Agora, vem comigo para o verso de número 9. Observe como o modelo do Pai enfatiza a postura da igreja, a sua vivência, é a manifestação do fruto. Do fruto do quê? Perceba, é um fruto de toda, não de alguma, mas de toda bondade, de toda justiça, de toda a verdade. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que o nosso modelo sempre vai falar mais alto. O modelo da luz, o modelo do amor, o modelo do Pai vai sempre falar muito mais alto, não é verdade? E é por isso que no verso 10, nós somos chamados literalmente a testarmos as nossas ações, as nossas motivações, para percebermos se elas agradam ao Senhor ou não.
Será que as nossas ações têm sido feitas no modelo do Pai, como um filho do amor, um filho da luz do Senhor? Será que você tem vivido dessa forma? Você tem se relacionado com as pessoas, agora aí dentro da sua casa, no contato com os seus entes queridos, com os entes queridos, com as pessoas mais distantes? Você tem vivido esse modelo? Agora, novamente, o verso 11 reedita o que já vimos no verso 7. Observe aí. Nós devemos estar no mundo, desenvolver relacionamentos com as pessoas, sem que elas nos convençam a vivermos conforme os modelos que elas seguem. Nosso modelo é o Pai. E vamos estar lá no mundo, convivendo com essas pessoas, para mostrarmos isso na prática. Então, queridos, nós somos diferentes, nós somos filhos amados de Deus, nós somos filhos da luz do Senhor, nós somos cheios de frutos espirituais e relacionais para nós compartilharmos com as pessoas. Nós não somos infrutíferos como a escuridão, nós temos uma riqueza a compartilhar com as pessoas. E o verso 13 nos mostra que quando eu e você realizamos essa mímica da espiritualidade verdadeira no mundo, no meio do mundo, fazendo atos de amor, isso se torna uma luz brilhante, queridos, um instrumento nas mãos de Deus para revelar a escuridão na vida das pessoas que não o conhecem, mas para sermos na mão do Senhor instrumentos da sua graça. Cada ato de amor motivado para o louvor e a glória do Senhor acende uma luz nas trevas, querido. É assim que devemos ser. E aí as pessoas vão ser naturalmente atraídas pela luz do Pai que flui em nós, pelo amor próprio de um filho amado, filho que experimentou o amor, que experimentou a luz do Pai e tem o suficiente para compartilhar. Agora, se você é um religioso, vai perceber que essa luz não é suficiente para atrair pessoas. Que atos possivelmente ou pretendidamente feitos em amor, na verdade, são só uma forma de você aliviar a consciência. Mas quem segue o modelo do Pai, quem está envolvido no relacionamento pessoal com o Pai, quem vive uma vida agradecida com o Pai, que quer trazê-lo para dentro da sua vida e dizer: Senhor, eu quero ser instrumento desse seu amor e da sua luz, começa a impactar os seus relacionamentos de uma maneira maravilhosa. Então, encerrando esse tempo de meditação, eu gostaria de convidar você a refletir sobre o que nós falamos, mas com uma atitude de oração. Vou conduzir você com algumas perguntas. Vou iniciar perguntando: você acha que essa mensagem de hoje foi para você? Comumente, quando nós ouvimos verdades espirituais contundentes, nos lembramos de pessoas, não é verdade? Puxa, espero que o irmão fulano, a cicrana esteja ouvindo e tal. Não, eu gostaria que você olhasse para dentro de si. Vou fazer mais algumas perguntas que vão ajudar você a refletir se essa mensagem chegou até você ou não. Vamos lá? Pergunte para si mesmo qual é o modelo de vida que você tem seguido. Qual é o modelo de vida que tem inspirado você? Que enche o seu coração a cada manhã?
Você tem crescido no seu relacionamento de vida com o Senhor Deus? Você tem crescido no estudo da Bíblia e principalmente na vivência das verdades que você tem estudado na Bíblia? Isso é relacionamento com Deus? Agora mais profundo, como você tem lidado com a sua cobiça interior, essa geradora de tantos erros? Você tem resistido a essa cobiça, essa ganância pelo que você não tem, pelo que você não é? Ou você tem abraçado essa cobiça, dado espaço na sua mente, nos seus sentimentos? E então você tem sido agradecido, você tem sido agradecida ao Senhor, mesmo nas situações mais difíceis. Você tem agradecido ao Senhor. E finalmente, queridos, com que intensidade a sua luz espiritual tem brilhado nas oportunidades que você tem de relacionar-se com as pessoas? Ou seja, que atos de amor estão impulsionando o seu testemunho diante dessas pessoas? É assim, querido, que eu convido você, é assim, querida, que eu convido você para nós orarmos e colocarmos diante do Senhor as nossas respostas, a sinceridade que vem dessa reflexão lúcida que estamos fazendo aqui. Transformar esses sentimentos, nesses pensamentos, numa prece, numa oração. É assim, Senhor. É assim, Senhor, que desejamos agradecer pela Sua palavra tão clara, que nos confronta, que nos leva a refletir. Ó Pai, nós queremos viver na esfera do amor, viver na esfera da luz. Nós queremos manter o Senhor como um modelo a ser seguido. Entendemos que nascemos espiritualmente num ambiente de aconchego, de aceitação. Louvado seja o seu nome, de amor, de recepção, de transformação, de oportunidade, de mudarmos a cada dia. Muito obrigado por isso, Senhor. E hoje podemos pensar que muitas pessoas no mundo estão vivendo o desespero, a angústia, a opressão da sua própria cobiça, da sua própria ganância. Estão totalmente inseguras porque não conseguem controlar as suas próprias vidas diante disso que estamos vivendo. E queremos nos dispor a sermos instrumentos como filhos do seu amor e filhos da sua luz, por meio de atos de amor, atos de luz, por meio da nossa doação, por meio da nossa oração, do nosso testemunho, sermos instrumentos do Senhor. Que assim se faça em toda a família da Borda, que assim se faça em cada pessoa que está nos acompanhando, que assim se faça na vida de todos os que vierem a desfrutar dessa mensagem, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que a saúde espiritual se revele no modelo que você imita, que todos possam ver. E eu queria convocar você para terminarmos esse tempo adorando ao Senhor, cantando de todo o coração, deixando que o louvor flua de nós de maneira profunda. Tá bom? Convido você a cantar junto comigo.